Olá, pessoal. Bom dia, bom dia. Instagram da Organizadinha, sou personal organizer aqui em Curitiba. Hoje a nossa live vai ser com a Camila e o Márcio. Eu não sei se o Márcio vai aparecer. E a Abigail, que é a nenenzinha, que provavelmente vai aparecer. Olha só, quem apareceu, Oi, Márcio. gente! Bom Um movimento dia. rapidinho, bom dia. E daí, de repente, deu uma acordadinha, daí saiu correndo ali pra se ajeitar e já volta. Oi, pessoal! Oi. Que legal, minha família toda reunida, muito bonitinho. Então vamos lá, casal. Isso que é a madeiraria, né? Isso é a madeiraria. Retrata bem, assim. A gente está Esse é o aprendendo dia a dia. como fazer tudo funcionar agora com pais de primeira viagem, pequenos empreendedores. Estamos É aprendendo. verdade. Oi, pessoal! Quando a gente demora para responder as mensagens que mandam pra gente, WhatsApp, postar coisa nova, ela é a culpada. A mamãe já tá, Responsável pelo atraso. mamãe já tá jogando a culpa em cima da neném. Então vamos lá, amiga. Se apresenta, fala pra gente aí um pouquinho de vocês. Eu sou a Camila, esse é o meu marido Márcio, essa é a nossa filhinha Abigail. Nós somos casados há quase 2 anos e ela tem 6 meses. E a madeiraria surgiu quando a gente ainda estava namorando e surgiu sem a pretensão de ser uma empresa. Assim. Eu vi um colar e daí eu falei, ai, Márcio, olha que bonito. Daí ele, nossa, esse é super fácil de fazer. E eu falei, nossa, então faz um pra mim, assim, assim, assim. E ele fez. Foi o primeiro colarzinho que a gente fez da madeiraria, que era com uma mini suculenta. E na época eu estava dando aula de bordado. Então eu sempre estava com muita mulher, né? O tempo todo tinha muita mulher, muita mulher. Eles sempre perguntavam da onde era o colar. Daí eu sempre falava, ah, meu namorado fez e tal. E aí um dia uma amiga pediu para fazer para ela, a gente fez. E quando fizemos para ela, levamos alguns outros que a gente fez assim de teste. E vendeu tudo. E daí foi quando a gente falou, acho que isso vai ser legal. E o Márcio já estava num período de querer mudar de profissão, né? Ele trabalhava com TI. E aí a gente decidiu embarcar nisso. Começamos a vender na Feira do Largo, que foi a nossa grande vitrine, assim. A princípio a gente queria que a madeiraria fosse só venda online. Mas a gente percebeu que o nosso público gostava muito de ver com a mão. Ah, sim. E aí chegar com a Feira do Largo foi excelente nesse sentido. Daí a galera podia ir lá. E o nosso público é um público muito legal, porque eles gostam de conhecer a gente, conversar com a gente. Então a gente fez muitos amigos nesse processo. Esse daqui foi o primeiro colarzinho, ó. Que foi o que ele Ai, fez que pra mim. bonitinho. Uma mini suculenta. Esse daqui não dá, não vende, não troca, nada, né? Eu ia até falar, você não tá com esse colarzinho relíquia aí, não? Agora eu tô usando só brinco, porque, né, com a Abigail ela já acha. Tá, então pelo que você contou, vocês são os primeiros donos da empresa, realmente. Isso. A gente que. E aí eu coloquei em prática meus estudos de design gráfico, criei logo, identidade visual, e foi tudo feito pela gente mesmo, né? Tudo, desde o do zero, assim. Isso que é bom de ter uma artista na família. Já economiza tudo que é arte. A Camila tem muitos dons aí, muita coisa manual que ela faz, desenha muito bem, e quem conhece sabe, né, que é um talento. Sabe quando a gente entra no Instagram e fica passando aqueles monte de vídeos de coisa feita à mão e tal? Uhum. E eu vi um que era um colar com resina, mas era bem diferente desse que ele fez pra mim. Era tipo uma paisagem, assim. Eu acho que era de algum Instagram russo, porque os russos fazem muito isso. E eu falei, nossa, Ai, que legal. suculenta. E daí foi, né, que ele fez e deu super certo, assim, ficou
Eu particularmente acho que foi o colar mais bonito até hoje, né? Ah, e depois também ele fez nossas alianças de noivado, nossa aliança de casamento. Ah, mas hoje vocês vendem só brinco e colar? Hoje a gente vende brinco, colar, luminárias, que a gente faz sob encomenda. A gente também está começando a fazer alguns objetos de decoração, né? Que vai desde... A gente fez o nosso teste de gravidez na resina, já, o Márcio já alcança ali para mostrar. Mas assim, a gente fez esses dias para uma moça com algumas folhas que ela tinha guardado há muito tempo de uma viagem. Então a gente está agora aproveitando a quarentena para testar um monte de coisa, né? E a gente está testando bastante coisa voltada para decoração. Ó, esse daqui foi teste de gravidez positivo. Essas recordações afetivas, né? Alcança muita gente. Sim, e aí essas plantinhas em volta aqui são do dia que o Márcio me pediu em casamento. Então isso daqui conta muito sobre a gente, né? Então a gente faz muita coisa assim também. Como e onde vocês conseguem a matéria-prima para o trabalho de vocês? Então, todas as nossas madeiras, elas são de reaproveitamento. A gente tem madeira que era taquinho de chão, assim, que depois de reforma ia ser descartada e veio pra gente. E é muito louco, porque nas casas mais antigas eram madeiras nobres que eles usavam para isso. Então, pra gente é um tesouro, né? Estão dando ouro pra gente. Algumas madeiras também vêm da própria Feira do Largo, de alguns artesãos que trabalham com madeira e dão as sobras pra gente, que para eles é algo que não dá para nada, mas pra gente sai 2, 3 colares de cada sobrinha. E aí também nisso vem, né? Várias madeiras, madeira nobre. E a gente está aumentando o nosso conhecimento madeirístico nessa. O reconhecimento madeirístico. Vamos fazer uma pós agora sobre madeiras. E fora a madeira, vocês usam resina, usam... A gente usa resina. Essa parte é mais com o Márcio, na verdade, que ele entende mais. Mas ele está aqui do ladinho, segurando a Abigail, eu vou consultando. A gente usa resina... A gente usa tanto a resina poliéster como a epóxi. Acho que estão... Dá para ouvir, gente? Aí? Tá perfeito. Tá. Dependendo das peças que a gente faz, a gente usa ou a resina poliéster ou a resina epóxi, que daí são... Cada uma tem dá um efeito diferente e tem uma funcionalidade diferente, dependendo da peça que a gente vai fazer. Daí, uma funciona melhor que a outra, uma dá um melhor acabamento, outra dá mais resistência. Daí a gente adapta de acordo com o que a gente vai... Com a necessidade. Com a necessidade de cada peça, assim. É você que vai escolhendo o material. Isso, e as plantas também, né, que a gente usa, são todas ou coletadas do quintal, ou algum amigo que... Isso acontece muito com a madeira também, né? Às vezes a gente tem amigos que foi pra praia e no caminho encontrou uma madeira legal, um tronco e traz pra gente, assim. Plantas também, a gente tem uma amiga que ela trabalha com arranjo de flor, então ela sempre dá os restinhos pra gente, que seriam descartados, né, que ela não usaria nos arranjos, e pra gente também é um prato cheio. Então... Que legal! Porque é tudo miudinho, né? E a gente começou, assim, no começo a gente usava muita suculenta, porque eu tenho uma paixão especial por suculenta, então a gente usou muita suculenta. E aí depois começamos a usar outras plantas, assim, mas a gente ganha muita coisa a gente coleta, tipo, a gente tá na rua, a gente foi, sei lá, fazer compra e no caminho a gente viu uma planta que gosta, a gente colhe e traz para o nosso processo. Eu imagino que a cabeça deve o tempo todo ser criativa, né? Por causa delas. Eu imagino. E o cordãozinho que vocês usam, assim, é sempre também o mesmo material? Uma cordinha? A gente usa o couro ecológico, que falaram pra gente, a Associação de Couro entrou em contato com a gente explicando que não se usa esse termo, né? É um tecido sintético, porque a gente tem muitos clientes também que são veganos e eles sempre têm esse cuidado de não ter nada animal, então a gente optou por usar esse material. E a parte da corrente é uma bijuteria, que também é feito de uma junção de vários
aços, né, amor, que eles explicaram pra gente, de alguns metais, assim. E a gente optou por usar esses materiais para baratear o valor final, né? Porque a gente também não quer ser uma empresa que vai acessar só um determinado nível de pessoas, né? A gente quer que todo mundo tenha madeiraria. Todo mundo tem algo afetivo que gostaria de ter guardado. Todo mundo tem algo que gostaria de carregar consigo, né? Eles sempre perguntam pra gente se a gente faz com dentinho do filhinho que cai, né, da criança. A gente faz. Já perguntaram se a gente faria com a placenta. Acho que com pelo do animal, de estimação, gato, cachorro, cabelinho da criança. Eu acho que são as coisas que mais perguntam assim pra gente. E a gente faz com tudo isso. Pra Abigail ainda não saiu nada. A gente tava, esse ano, quando começou, a gente fez um planejamento mensal do que a gente ia criar cada mês, né? Um planejamento anual de criação por mês. Só que aí veio a pandemia e tudo se perdeu. Mas a gente está pensando em desenvolver uma linha para criança. Porque as crianças param muito na barraca, eles ficam muito maravilhados com essa coisa do transparente, como que tem algo dentro, né? Isso tudo. A gente estava com ideias para o Dia das Mães, assim. Mas fica tudo para ano que vem, né, gente? Que vai melhorar as coisas. A gente tem um colar aqui, ó, que a gente fez para... Não sei se vai aparecer direito, faz bastante reflexo nas nossas peças. Uma mariposa, uma amiga nossa, ela encontrou a mariposa caída e trouxe pra gente, perguntou se a gente fazia. A gente fez esse colarzão, ó, ele fica grandão assim. Nossa, que lindo! A gente ainda não conseguiu encontrar ela para entregar. Perguntam muito se a gente faz com animais, né? E uma das nossas clientes com animais, insetos. Uma das nossas clientes trabalha no IBAMA e quando a gente postou esse colar, ela mandou uma mensagem pra gente, muito carinhosa, assim, foi muito legal, que o IBAMA não autoriza fazer peças assim, né? Que, claro, que se a gente fosse denunciado, teria uma notificação e tal, né? Mas ela estava avisando a gente, porque é uma lei que quase ninguém conhece. Porque muitas... Para não incentivar mesmo, né? Isso, e muitas... Porque assim, não tem como a gente provar que a gente pegou o inseto morto. E às vezes onde encontra um determinado inseto morto, tem alguma indicação de fator ecológico, né? Então, sei lá, está tendo muita incidência de determinado agrotóxico nessa região e está matando tal inseto. Então, para o IBAMA é importante aquele inseto estar morto naquele lugar. Então, quando a gente tira aquilo, a gente está prejudicando, talvez, que eles descubram alguma coisa de impacto ambiental grande. Então, a orientação é para que, se achou um inseto morto, deixa lá. Porque se começar a aparecer muito, para o IBAMA é muito importante, né? Para os órgãos responsáveis de estudar o local. Então, ela orientou a gente não fazer. Então, a gente fez aquele ali e depois a gente ficou sabendo disso e essa orientação que a gente dá para os clientes quando eles nos perguntam sobre isso, né? Claro, se você encontrar, sei lá, uma abelhinha na sua cozinha, morta, né? Não é um habitat natural, é todo um esquema. Mas é mais pra não ir lá na feira e achar, tipo, uma parede cheia de tudo quanto é besouro, aranha e, né? Exatamente. É mais pra isso mesmo, pra ter uma consciência de que é errado e que ela espera que vocês não façam, né? Nenhum artista. Ele faça isso como linha de produção, né? Exatamente. Mas é claro que um caso ou outro de alguma coisa, se eu achasse uma borboleta azul, uma coisa muito diferente, a primeira coisa que eu ia fazer ia dar pra você, com certeza. Sim, recentemente fez um colar para uma senhora do Rio, que ela conheceu a gente na feira, né, fazendo turismo, e aí ela mandou um relógio do Rio, que ela queria que a gente colocasse na resina para ela presentear uma amiga. E a gente fez um colar. Então ela mandou o relógio, a gente fez e enviou o colar pronto para ela. Então, a gente fez uma coisa legal. Na feira a galera leva muito, assim, planta, né? E aí até a galera pergunta como levar. Se é uma planta, vamos até deixar isso bem explicadinho que já, né, ajuda. Se é uma planta que você acabou de colher, você pode pôr numa caixinha e levar pra gente. Ou você pode colocar entre livros. Sabe quando coloca no meio do livro para secar? E aí leva ela sequinha pra gente. São duas opções que dá para fazer.
A gente não costuma secar as plantas que a gente usa assim prensadas, porque a gente gosta de tentar preservar o formato natural da planta. Inclusive porque ela acaba nos dando inspiração para fazer o formato final da peça, né? Ela que manda no tamanho, no formato, geralmente. A planta que manda. A grande maioria dos clientes compram o que está exposto lá na feira. A grande maioria compra o que já está exposto. Só que a gente também tem um grande número de pessoas que compraram algo pronto e voltam com algo próprio para a gente fazer. E tem gente que já chega procurando a gente para fazer algo personalizado. Mas geralmente essas pessoas que já chegam assim, tem algum amigo que tem alguma peça nossa, viu com alguém alguma peça nossa. Mas eu acho que quando a feira está rolando, todo domingo aparece alguém com alguma encomenda. A única loja física que vocês têm, no caso, é a feira. É a feira. Uhum. Vocês têm algum representante, alguém que está revendendo a peça de vocês ou só vocês? Não, é só a gente mesmo. No começo do ano, a gente tinha optado por não dar sequência à nossa loja virtual, porque a procura pela loja virtual era muito pouca. Inclusive, tinha gente que procurava a gente na loja virtual para combinar de se encontrar com a gente ao vivo. Ver com a mão, né? E aí veio tudo isso e a procura online voltou. Então a gente está vendo, né, como fazer isso. A gente está estudando uma proposta de uma loja virtual que vai ser tipo uma cooperativa, assim, que vão ter vários artesãos vendendo. E está ficando bem legal. Para a gente é bem legal essa possibilidade, porque como somos nós dois para fazer tudo, né? Tudo. Desde colher peça, colher planta, juntar madeira, criar, enfim, né? Desde o zero até... E aí, paralelo a isso, né? Cuidar da Abigail nessa tarefa de pais de primeira viagem, que muita coisa pra gente é novo, né? Então, exige... Não é fácil. Não é fácil, é bem cansativo, mas é muito gostoso. Cuidar, aí tem, né? Cuidar de casa, lavar roupa, enfim, todas essas coisas. Então, é tudo. E aí é um trabalhão. E aí a gente não conseguia atualizar a loja virtual. Desde que a Abigail nasceu, estava sendo muito difícil. E daí, assim, como a gente não tem uma peça padrão, né, que coloca lá, colar tantos centímetros, tal planta, 5 unidades. Não existe isso na nossa marca, né? Cada peça é única. Então, cada peça são de 3 a 4 fotos, né? E daí, assim, para você chegar em 3 a 4 fotos, você tira 20. Aí você seleciona 3 a 4 fotos. Daí você tem que medir peça por peça. Então, tirando todas essas outras coisas que eu já falei que a gente faz, tinha que fazer mais isso. Daí, quando você tem uma loja virtual, você cataloga lá peça por peça, né? No nosso caso. Então, eu ficava 2 dias tirando foto, mais um dia só selecionando e editando, mais um outro dia só catalogando tudo. E aí, assim, o Márcio tinha que se virar com todo o resto e acabava ficando tudo um caos. Então, a gente não estava vencendo essa demanda de atualizar o site e não tinha muita procura. Então, era um trabalho, assim, que, né, a gente está se desgastando. E aí, agora a gente está estudando uma possibilidade de terceirizar esse serviço para a gente poder continuar com nossas coisas e também ter essa opção da loja virtual, né? Mas, por enquanto, a gente está vendendo tudo pelo Instagram, né? O Instagram está funcionando super bem. E a gente ainda tem a dificuldade que a gente não é muito de ficar postando coisa, de, assim, né? Entrar no Instagram pessoal do Márcio, por exemplo, a última foto é de 2018, eu acho. Então, assim, são 5 fotos, a última é de 2018. Eu que ainda posto um pouco mais de coisas, faço uns stories, assim, no meu Instagram pessoal, coisa nossa, da família, mas porque não precisa estar de uma certa qualidade e tal, que a empresa exige. Então, a gente reconhece que falha muito nisso, assim, né, do marketing digital dentro da madeiraria. Mas também, por outro lado, a gente já se propôs a ter a madeiraria para não precisar viver nesse ritmo frenético, louco do mercado de trabalho, né, da sociedade atual. A ideia já era essa. A madeiraria ela é um ritmo muito fluido, muito slow, assim. Nos dias que a Abigail tá bem tranquila, a gente consegue fazer um monte de post, deixar a coisa pronta, a gente vai, aproveita e faz. Mas também nas semanas que ela tá passando, sei lá, o salto de crescimento e precisa mais da nossa atenção, a gente não se cobra por não fazer isso, sabe?
A madeiraria surgiu para a Claro. gente poder ter isso, para a gente poder ter esse privilégio de estar em família o tempo todo. Então agora, acho que o Márcio vai ter que participar um pouquinho. Como que funciona, apesar da gente já ter falado bastante, né, sobre isso, mas vamos falar mais meticulosamente, assim. Como que funciona a produção de uma peça? As fases que a peça passa até chegar na mão do cliente. Então a gente vai fazer uma troca. Eu pego a Abigail, o Márcio fala sobre Isso! Oi. Na próxima a gente vai fazer uma live o Márcio trocando a fralda da Abigail. Ótima ideia. O sinal tá quase na hora já. Até achei que ia estar preso ali agora nesse momento, mas ainda deu tempo. Ah, então tá bom. Então conta pra gente, Márcio, desde o começo, assim, da melhor forma que você quiser falar. Como que começa a produção? Qual material primeiro que você vai trazer a madeira primeiro? Você vê o material, a obra-prima que vai dentro da resina? Como que é? Conta pra gente. Então, como a Camila estava dizendo, né, a madeiraria em si, ela é muito fluida, assim, é muito do jeito que vai saindo as coisas, é o jeito que vai funcionando. E o processo de produção não é muito diferente disso. Normalmente a gente, como ela falou, às vezes a gente está andando em algum lugar, a gente encontra uma planta, alguma coisa que a gente acha bonita, a gente vai lá e colhe, e daí, a partir disso a gente olha, putz, nossa, e agora? Como é que a gente vai transformar isso numa peça? Daí, beleza, chega em casa, separa as plantas, o que for ali, que a gente for usar em cada peça, dá uma olhada meio por cima para começar a ter aquela inspiração do que vai fazer. Daí, a partir disso, daí eu vou preparar as madeiras para colocar, né, de acordo com o tamanho necessário, coisa assim, preparar as madeiras, fazer a parte da quebra. Então, inclusive a gente fez algumas formas pra gente, porque só para ter uma base de início aqui. Ó, por exemplo, aqui, ó, é uma forminha sim. Né, é o que a gente fez de forminha, porque basicamente a maior parte do que a gente usava dava mais ou menos esse tamanho, daí a gente resolveu fazer uma forma para facilitar, porque no começo a gente só pegava as madeiras, né, o pedaço de madeira, e fazia uma forma de acetato em volta dele. Para cada peça a gente ia fazendo isso, daí acabou ficando meio trabalhoso, um pouquinho além do normal. Daí a gente resolveu fazer as formas, e daí a gente prepara, coloca a madeirinha ali, a pecinha que for, para poder jogar a resina e fazer a base de cada peça. Que daí, depois de seca, sai daqui uma peça bruta, né? Quadradona, sem formato, sem nada. E daí, acho que eu não tenho nada, né, tipo, saído da forma aqui agora. Mas aí, a partir disso, daí o formato da peça em si é todo na lixa. E daí, inclusive por isso que cada peça fica é única, cada peça sai de um jeito. É única. Que daí na hora de lixar é o mesmo esquema. Do jeito que eu olho para a peça ali, vou lixando, não sei o que, eu acho que vai ficar mais legal lixar um pouquinho mais aqui. Lixa um pouquinho mais de um canto, o outro, e cada peça vai saindo de um jeito. Daí daí começa, depois da forma, vai para lixa, passa por umas 8, 10 lixas diferentes. Que daí o começo da lixa, nas lixas mais grossas a gente faz na lixadeira e tal. E daí depois passa por lixa d'água na mão, que é para poder dar o acabamento final na peça. Aqui tem uma peça meio bruta. Sim. Tá, não sei se aparece. Dá pra ver, Aí tá, né? E daí depois disso vai pra lixa, começa a dar o formato e daí a gente vai lixando, depois das lixas mais finas, daí chega mais ou menos nisso, que fica meio fosquinho, daí vai pra parte do polimento e tudo mais, pra chegar no final, que daí é a peça brilhante e transparente e bonitona, que nem ela fica depois de pronta. As principais partes da Camila, inclusive, é no começo da peça, que a parte da ideia inicial da peça, a maior parte delas vem da Camila. E daí a Camila vê a florzinha, como vai montar, quantas florzinhas colocar dentro de cada peça, como colocar e tudo mais. E daí a parte do formato por fora da peça, daí que é do jeito que sai no momento que eu estou fazendo ali. Mas normalmente é assim que funciona. A Camila faz ela escolhe o que vai dentro das peças, e daí eu passo para a parte de preparar as madeiras, resina, lixar e tudo mais, e
terminar a peça. Daí volta pra Camila para as fotos e a preparação para postar e mostrar pro pessoal e tudo mais. Então já dá pra planejar o irmãozinho da Abigail agora. Ah, com certeza. Não, inclusive já era uma ideia que estava até antes da chegada dela. No começo nossa, assunto fora, inclusive, Não tem problema. Né? No começo do relacionamento, inclusive, a ideia da Camila era ter uns 5, assim, sabe? Só um detalhezinho, só, né? Só 5. Daí eu falei, não, vamos um pouquinho mais devagar antes, né? Vamos de leve. Vamos começar com o primeiro e vamos ver, né? A dificuldade que é de todo o processo, daí a gente vê os próximos. Mas quanto mais dificuldade vocês vão tendo, mais coragem vocês vão tendo para ter o segundo. Com certeza. Pode deixar. Daqui a um ano vocês vão pensar já. Então, já tem um pouquinho de pensamento. A gente já está no meio do caminho nesse pensamento. Que rápido! Ai, meu Deus, que bom. Mais um quarto para me organizar. Diferente do slow da madeiraria, né? A produção, desse outro lado, né? Aproveitar. Acelerar a produção. É verdade. É verdade, mas a nossa live é mesmo para falar de vocês, para falar um pouquinho do casal, para mostrar a Abigail, que tem muita gente, inclusive eu, que nunca fui aí para ver ela, né? Fui antes dela nascer. É difícil pra gente também. Nossa, inclusive, tem um monte de gente que fala com a gente, que tá todo mundo... Ah, meu Deus, a gente não conseguiu ver ela até hoje, não sei o quê. Porque no fim das contas foi bem isso, quando começou a gente conseguir sair um pouco mais com ela e tudo mais, né? Que daí ela passou dos 3 meses, que é aquela fase das cólicas constantes e tudo mais, e chororô direto e tudo. Na hora que ela passou essa fase, que a gente falou, nossa, agora beleza, pode começar todo mundo ver ela que tá por alegria. Daí entrou essa pandemia e estragou toda a alegria de todo mundo. Eu vi que ela chegou a conhecer lá o Largo da Ordem, né? Vocês chegaram a levar ela alguma vez lá, né? Sim, a gente levou, acho que o quê? 2 domingos pra feira? 2, 3, acho que foi 2 ou 3 domingos que a gente conseguiu levar ela. Mas também foi só, que daí a gente levou e acho que inclusive teve nesses 2, 3 domingos, acho que teve alguns clientes que foram lá, inclusive, só pra ver a Abigail, que estavam esperando esse dia chegar. Mas eu já estava me planejando pra ir lá mesmo pra ver ela. Acho que é mais perto. Sim, tem um monte de gente que é mais fácil chegar lá e tudo mais, né? Mais centralizado. Porque daí você já vai lá, já toma um caldo de cana, já passeia, já olha a obra de vocês. Porque eu tenho bastante certeza que todo mundo que conhece vocês quer pegar no produto de vocês, né? Quer ver o produto de vocês e ainda ver ela, imagina? Ah, que delícia! Mas em breve, se Deus quiser, né, tudo vai melhorar, essa pandemia vai passar e a gente vai voltar a uma rotina não igual a antes, mas melhor. Né? Exatamente, é o que todos esperamos, né? A gente tem que desejar muito isso para acontecer mesmo, né, com todo mundo. E vocês pensam em expandir? Vocês pensam, alguma vez vocês conversam assim, a gente quer ter, imagina, madeiraria em várias lojas, em todas as feiras, ter representantes, ou algum cantinho de alguma outra loja, vocês pensam nisso? Então, a gente chegou a conversar... Na mão de vocês. A gente chegou a conversar sobre isso algumas vezes, inclusive. Só que, no fim das contas, foi todo o embolo de coisas, né? Que daí foi quando a gente estava pensando nessas possibilidades, só que, como é só a gente né, só a gente fazendo de ponta a ponta a produção, acaba ficando meio complicado. A gente mal estava conseguindo manter o estoque da Feira do Largo, que inclusive a gente teve alguns convites para participar de algumas lojas colaborativas, a gente sempre recebe convite para participar de algumas feiras e tudo mais, só que inclusive tiveram vários que a gente teve que deixar de lado porque a gente não conseguia manter a produção para atender ambos tanto a Feira do Largo como inclusive o pessoal que entra em contato com a gente por fora da feira, pelo Instagram, ou, né, e manter estoque nas lojas também. Daí a gente não conseguiu ter muito controle nem manter os estoques. Daí a gente ficou meio em pausa nisso. E até
porque foi quando a Camila engravidou e tudo, daí acabou ficando mais difícil ainda, né? A produção ficou um pouco mais lenta por causa da gravidez, agora da Abigail e tudo. E daí acabou, por enquanto, morreu essa ideia de expansão, mas a gente tem intenção o sonho é conseguir aumentar, com certeza. Só que a gente ainda está estudando essa possibilidade de talvez, sei lá, se a gente conseguir mais alguém para ajudar a gente e tudo, né? Uhum. Daí Com certeza. Vamos lá no Shark Tank, fazer uma propaganda, conseguir né, um sócio que entra com dinheiro para fazer expandir isso aí pelo Brasil todo. Então, isso é uma coisa que, pra gente, pelo menos até agora, foi muito legal. Porque na feira, inclusive na Feira do Largo, lá tem muito disso, né? Tem muito cliente que é acostumado, inclusive acho que talvez até o próprio pessoal da feira, acho que muitas vezes acaba passando um pouco dessa imagem de que o artesão, o feirante lá só faz o negócio e beleza, é um negocinho, né? É porque artesanato não tem muito valor e coisa assim. Nossa, que caro! Como é tudo caro! Exatamente. Então, isso é um negócio legal que com a gente não teve muito disso. A maior parte, praticamente todos os clientes que a gente que param na nossa barraca não tem essa visão da coisa. Isso é ótimo. Porque o pessoal, a gente fala os preços e tudo mais, ninguém, pra não dizer que não, acho que teve umas 2 pessoas que pararam e falaram, nossa, que caro. Mas são 2 entre sei lá quantas mil que já passaram pela feira lá. Daí. Sim. E isso é um negócio muito legal. Além desse ponto do pessoal valorizar o feitio das nossas peças, é legal que 90% também das pessoas que param na nossa barraca não são pessoas que simplesmente param, olham lá, legal, lindo, tchau, beleza. Ou tipo, daqui que eu vou comprar só isso. Não, é tudo pessoal que conversa, quer saber do processo, quer saber da gente, inclusive. E isso é um negócio que pra gente foi muito legal com a madeireria, que com certeza descobrir esse leque novo de clientes e pessoas, né, no geral, porque nem, querendo ou não, eu sou da feira desde que eu nasci, que minha mãe fazia feira, eu nasci e ela me botava para dormir numa caixa debaixo da mesa da feira, ou seja, cresci na feira. Então, e daí eu cresci muito com essa visão, esse tipo de cliente diferente, assim, né, do que a gente está tendo hoje em dia. Que eram os clientes que normalmente viam o artesanato como um negócio... é um tiozinho qualquer que faz lá e beleza, não dá a impressão que ele não tem trabalho nenhum, ele, sei lá, pega pronto da China, ou seja lá, e bota aqui para vender, e, né, daí tudo é caro. Eu cresci vendo isso na feira, daí... Foi muito legal com a madeiraria a gente ver ter essa outra visão de clientes, de pessoas, de tudo e ver como mudou no geral assim a visão das pessoas quanto a isso. Inclusive eu tenho um brinco, de vez em estar usando ele, mas é que quando eu cheguei, eu tava na rua e eu uso o brinco que vocês me deram de presente para trabalhar. Então toda vez que eu trabalho, eu tô com aquele brinquinho, porque Que legal. ele é da cor que eu escolhi, né? Uma cor do Dan organizadinha, preto com rosa. E aí aquele brinquinho rosinho. Então toda vez que eu trabalho eu uso ele. Então hoje eu não tava usando e acabei de chegar da rua. Eu vou pôr o brinco, mas não deu tempo. Se vocês podem mostrar algumas peças prontas. Vamos fazer uma propaganda sim. fora. O brinco. E daí temos... Os brincos normalmente, eles acabam saindo... A maior parte do que a gente faz de brinco acaba saindo com cor só. Porque a gente tem dificuldade em encontrar plantinha pequena o suficiente para fazer brincos, né, para ficar legal com a plantinha. A gente fez alguns com... O que a gente encontrou bastante foi suculentinha pequena, que deram alguns que a gente conseguia... que inclusive tem o que a Camila está usando. Não sei se... Não sei se dá para ver direito. Tá. Daí,
Que normalmente, basicamente, a gente, né, os nossos carros-chefes são os colares e brincos, né? Que daí a gente faz colares com plantas, folhas né? E os brincos, normalmente, justamente por essa questão da dificuldade de encontrar plantinhas pequenas, são mais com cores. Daí, aqui, a gente tem uma, uma lumináriazinha que está em processo de Aham. feitio ainda, não sei se dá para ver. É uma orquídea lilás, meio, e mais umas plantinhas junto. Ah, Que ela ainda está em produção, não está pronta. Que daí, normalmente, as luminárias, como elas são um pouco maiores, dão um pouco mais de trabalho e acabam tendo um valor um pouquinho mais alto, a gente acaba deixando mais para fazer sob encomenda. Vocês fazem, tem anel, né? Que daí a gente sempre fala, a gente está em processo de teste dos anéis, que daí, ó, não sei se dá para ver, mas a gente tem alguns diversos testes de anéis. Então, que o grande problema dos anéis, que a gente inclusive conta para os clientes, é a nossa dificuldade de resistência deles, né? De manter para que ele fique confortável no dedo e resistente. Porque normalmente anel o pessoal só faz com o furinho no meio e daí fica grosso aqui embaixo, acaba ficando bem incômodo nos dedos e tudo. Isso é um negócio que a gente está, desde sempre, inclusive praticamente desde o começo da madeiraria, fazendo testes com os anéis para tentar colocar no meio dos produtos também, que é um negócio que o pessoal procura bastante. Daí temos mais umas pecinhas que estão em andamento, que por causa da transparência e da iluminação não dá para ver muito bem, né? Mas, inclusive, além dos anéis, a gente sempre está fazendo teste com algumas outras peças e coisas, ó. Inclusive, esse daqui é uma pinha que provavelmente vai virar uma luminária também, uma lumináriazinha. eu já pensei num castiçal pro Natal. Né? Também é uma ideia. Esse daqui a gente fez só como um pezinho de papel, com uns mini dentes de leão ali, que eu não sei exatamente o nome específico dessa. Eu também conheço como dente de leão, aquele que se assopra, né? Isso, aham. Então, é que esse, na verdade, é uma versão minizinha daquele. Eu não sei se é dente de leão também. Que normalmente é maiorzinho. Boa, dente de gato em vez de leão, por ser pequenininho. De leãozinho, dente de leãozinho. Isso. Aqui mais uma ideia de anelzinho, que foi feito com uma florzinha, que eu também não sei se dá pra ver aqui. Isso. Ai, que bonitinho. Que esse daqui também foi feito por uma amiga nossa, que daí foi logo no começo no começo da madeiraria, inclusive. Que esse daqui foi na época que a gente estava testando, e mesmo com os testes, ela acabou ficando com ele, e daí deu o problema de acabar quebrando aqui do mesmo jeito, a gente fez a emenda dele, esse daqui. Não, e tem coisa que é só gente, né? Tá tudo bem com a amamentação dela? Você tá sofrendo com alguma coisa aí? Tá difícil? Não, tá tudo bem, graças a Deus. Nossa, ela mama super bem, assim. E eu acho que a amamentação pra mim, tá sendo um processo muito legal como mulher, assim. Me sinto super poderosa, sabe? Tá sendo muito legal, assim. Desperta muito poder criativo também. Com certeza. Eu acho que depois que a gente tem um filho, uma criança em casa, lógico que a gente vai pender muito pro lado infantil, né? Sim, sim. Esse daqui, ó, encomenda de uma peça decorativa com folhas. Que a cliente tinha essas folhas. E ela é só uma peça decorativa, né? Só um pouquinho que a Abigail arrancou o fone aqui. Tá comendo. Não quero só mamar. Pronto. Ai, bonitinho. Então, mas algumas peças, inclusive lá no nosso Instagram, tem um destaque chamado Disponíveis, que tem todas as peças que estão disponíveis. Essa daqui, ela foi feita com... Quando a gente estava fazendo brinco, sobrava às vezes um pouquinho de resina colorida. A gente foi colocando tudo dentro
de uma forminha e saiu essa peça. Então, é muito legal porque ela tem um pouquinho de muita coisa, né? Lindo, lindo, lindo. Bom que você nunca vai ver ninguém usando nada parecido. Sim. A gente tenta aproveitar o máximo de tudo, assim, sabe? Sem desperdiçar nada. A gente faz de tudo para conseguir aproveitar, até para gerar menos lixo e tudo isso, né? Esse daqui é com uma suculentinha, também tá lá nos nossos disponíveis. É bem da vibe dos primeiros, assim, que a gente fez. A gente tem um amor muito especial pelos suculentos. E tem mais um aqui. E é bom para quem não consegue cuidar de planta, né? Que daí elas não morrem no colar. E esse daqui é um colar que a gente gosta muito. Ele é em formato cilíndrico, né? Ele é um cilindrozinho, assim. E ele fica muito legal. Dentro dele tem um cereal chamado panço. Então é da família do trigo lá, parente do trigo, da cevada. E ele é bem bonitinho, é umas bolinhas assim minúsculas. Então a gente tem bastante coisa lá no disponíveis. Que a gente tá uma vez por semana a gente vai no correio e envia para quem não é de Curitiba. E para quem é de Curitiba a gente combina uma forma de entrega. De onde que vem a ideia dos produtos em madeira? Por que vocês escolheram? Então, o Márcio, ele tinha essa habilidade natural com madeira, né? A gente se aproveitou disso. Ele tem alguns sonhos, assim, de fazer algumas peças em madeira. Inclusive, ele já fez... Quando a gente começou com a madeiraria foi perto do Natal, de um Natal. Então, a gente fez o presente de todo mundo naquele Natal, né? E uma das coisas que ele fez foi uma caixinha em madeira e resina, que era um videogame. Então, tinha todos os jogos dos anos 90, Super Mario, todas as coisas da nossa infância, que ele deu de presente para o cunhado dele. Então, uma das coisas que o Márcio sonha fazer é levar para frente isso de fazer videogames de madeira, assim. E ele tem bastante habilidade com madeira. E daí surgiu, né, a questão da gente explorar o uso da madeira. Eu gosto muito de coisa rústica. Então, uniu a fome com a vontade de comer. E a madeira foi nosso elemento principal, assim, escolhido, né? Não, que legal. E a madeira com a resina, ela faz o casamento perfeito, né? Ela fica muito bonita. A resina por si só, né, é legal, tem todo um encanto a resina por si só, né? Essa coisa do transparente, de você ver dentro e tal. Mas eu acho que quando ela junta com a resina, com a madeira, dá o casamento perfeito. Ali fica uma coisa rústica, mais sofisticada, né? Inclusive, eu já usei peças da madeiraria em casamentos e fez super sucesso, assim. Então, é uma coisa que dá para você usar no dia a dia e dá para você usar no casamento, né? Nossos estudos agora da quarentena, né? Eu tenho um prendedor de cabelo que é um osso, né? Um osso esculpido, assim, entalhado com uma flor. Entalharam a flor no osso. E eu descobri que isso é um pente espanhol. Chamam de pente espanhol. Ele tem 2 dentes, assim, e você usa para prender o cabelo. E é uma das coisas que a gente pensa em desenvolver com a madeira e a resina. Então, prendedor de cabelo também. A gente está testando, ó, na quarentena. A gente está testando um pente em madeira e resina. Daqui a pouco vocês vão estar recebendo o catálogo dos produtos. Ai, amém. Esse prendedor de cabelo, aí a gente está testando coisas de decoração. A gente está testando algumas coisas de decoração. Então a gente está aproveitando essa folga da feira, né, para fazer coisas novas. Assim. Até porque a gente estava esperando alguns fornecedores. Isso, e também como teve a questão do isolamento social, alguns dos nossos fornecedores estavam fechados e eles não têm venda online, então a gente tinha que ir até eles, né? Eles já voltaram a funcionar, mas a gente ainda está vendo como fazer isso, porque como a gente está com a Abigail tão pequenininha, né? A gente ainda não se sabe como esse vírus se comporta muito bem, né? Pode ser que a gente pegue e não aconteça nada, mas pode ser que aconteça. Então, a gente está se preservando ao máximo, principalmente por causa dela, né? Então, a gente não... a gente ainda não vai até os lugares, assim. A gente está ainda só no correio e só. Agradeço de todo o coração ter visto vocês. Foi muito gostoso esse bate-papo. Vocês passou tão rápido. Passou tão rápido, nossa. Nem vi a hora passar, gente, mas obrigada por vocês
terem participado aí da live, ter visto um pouquinho Abigail. Temos 28 segundos. Muito sucesso para a empresa de vocês. Contem comigo para vocês precisarem. Ai, obrigadão, Dani. Eu sempre tô levando vocês junto na minha orelha quando eu faço os projetos, eu sempre tô lá com o meu brinquinho. E aí, gente, tem 10 segundos aqui. Tá bom, gente. Obrigadão pela oportunidade, Dani. Tchau. Imagina. Até. Tchau. Tchau.